Olá, eu quero só ter certeza de que o meu som tá funcionando. Aí ele tem um delayzinho, aí a gente já começa. Várias coisas para pilotar aqui, várias coisas que eu não sei como funcionam, tá? Então, peço paciência, porque, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. Aí, tá funcionando. Certo, vamos lá. Essa é a minha primeira live e tem várias pontas soltas, assim, várias coisas que eu ainda quero arrumar. Mas eu achei que ia ser bom começar o ano, assim, já fazendo live, porque. É super legal ter um contato ao vivo, assim, né? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, me manda, deixa nos comentários. Eu espero que os comentários estejam ativados e que esteja tudo certo. Mas, enfim, é isso. E é o que eu falei, né? Eu quero começar o ano, já começar fazendo live, mesmo com várias pontas soltas, várias coisas que eu quero melhorar, porque eu acho importante pegar esse ritmo, sabe? E aí a gente vai acertando e vai arrumando os problemas que aparecerem, né? E aí eu já quero adiantar um problema que eventualmente vocês vão ter que lidar, que é isso aqui, ó. Eu vou estar transmitindo a minha tela, porque, enfim, foi o que eu consegui configurar. Então às vezes vai aparecer essa coisa super poluída, com essas coisas aqui em volta e tal. Eventualmente você pode achar isso engraçado, divertido, eventualmente você pode ter vontade de cair da cadeira. É isso. E tem uma questão de barulho também, que essa parte aqui não é a melhor parte do ateliê para questão de barulho, é muito perto da janela. E agora há pouco tinha umas crianças, uns cachorros latindo, então eu peço desculpa também. Mas, dito tudo isso, vamos pro que interessa, né? Que é isso aqui. O que é gravura? E por que começar a fazer as suas gravuras, né? Afinal de contas, o meu canal chama Minhas Gravuras e a proposta é que todas as pessoas tenham gravuras para chamar de suas, né? Mas antes, eu quero falar um pouco da questão do que é arte. Porque eu acho muito louco como arte é a única atividade exclusivamente humana, assim. Tem várias coisas que o ser humano faz e que outros animais fazem também, de usar ferramenta, de ter linguagem, ter sociedade e tal. Mas eu não conheço nenhuma outra espécie que faça arte. E eu acho que isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, é uma necessidade que a gente tem de se expressar, né? A gente quer ser a gente mesmo, a gente quer dizer pro outro quem a gente é, a gente quer dizer quem a gente não é, enfim. E uma outra coisa é a experiência estética, né? Que é uma coisa que a gente está sempre atrás. Não só quando a gente vai visitar museu, mas, sei lá, quando a gente penteia o cabelo, a gente está, né, querendo ter uma experiência estética com a nossa imagem, né? E aí acho que até mistura um pouco, né? De se expressar com a experiência e tal. Deixa eu só conferir aqui. É isso, nenhum comentário. Eu, quando tô nessa tela aqui, eu só vejo a tela, eu não vejo ninguém. Então, de tempos em tempos, eu vou vendo se tem comentário, se não tem. Não deixem de comentar, de participar. E eu acho isso muito verdade, porque os homens das cavernas, né, voltando à questão da arte, já faziam arte. E é basicamente isso, né? É para se expressar e é para ter essa experiência estética, que é uma experiência que está até ligada com o mágico, né? Porque esses desenhos de bois, isso aqui é a caverna de Lascaux, que é uma caverna na França, que tem uma entrada que é um buraquinho e é super profundo e cheio de câmaras e cheio de desenhos e com sobreposição de desenhos. Então, assim, a gente sabe que aquilo foi usado durante muito tempo, por muitas gerações, para ir lá e desenhar ou ver os bichos. Tem um teórico da arte que fala que a ideia de cinema nasce daí, né? Que você entra num lugar escuro para ouvir história. Mas enfim, né? Pra frente, sem ficar muito viajando, e nessa necessidade que a gente, enquanto ser humano, tem de fazer arte, a gente vai desenvolvendo várias técnicas. E aqui tem um exemplo muito bom, que é um stencil, né?
Basicamente o cara punha a mão e usava um spray, que claro que não é um spray de lata, mas mascava alguma coisa, usava um canudo e funciona como um spray, né? Você cospe ali uma quantidade de pigmento e esse pigmento gruda na pedra e fica a marca da mão da pessoa, né? E tem tudo a ver com, né, se expressar, com deixar sua marca e com ter uma experiência estética, né? Causar uma experiência. E é claro, né, como não podia deixar de faltar, a ideia de carimbo, né? Que é aqui na pedra. É um tanto parecido com aquela outra, mas o que os caras faziam era pintar a mão e fazer pressão em cima de uma pedra. E aí carimbar a mão. Que é mais ou menos o mesmo princípio da gravura, né? Eu acho que quem me acompanha já sabe mais ou menos isso. Deixa só eu ver se temos comentários. Nenhum comentário. Vamos lá. Eu preciso mostrar a tela para vocês. Como esse é a primeira live, eu achei que seria interessante falar quem sou eu, né? Meu nome é Vitor Alarcon. Eu cresci aqui em São Paulo, no Ipiranga, e eu frequentei muito o Sesc Ipiranga e o Museu de Zoologia. E eu já vou falar por que essas são informações importantes. Eu sempre gostei muito de ciência. Eu fiz biologia, né? Eu fiz graduação em biologia. E durante a graduação eu trabalhei na Estação Ciência, que é um museu de ciência, né? Como monitor, e fui fazer a iniciação científica nas coleções de inseto do Museu de Zoologia. E depois que eu me formei, eu fui trabalhar em escola. E aí eu trabalhei um tempo em escola, trabalhei em escola do estado, em escola particular. E aí eu percebi que só esse trabalho não estava, né, sustentando a minha cabeça, assim, né? Tava faltando alguma coisa, aí eu fui aprender marcenaria. Foi legal, mas faltava alguma coisa e eu tinha vontade de aprofundar. E aí eu pensei no quê? Eu pensei em estudar design, né? Porque é uma coisa parecida ali. Só que eu descobri a Unesp. E eu descobri que a Unesp tem um ateliê que é uma marcenaria. Por mais que a Unesp seja o campus aqui de São Paulo, seja a Faculdade de Artes, né, o Instituto de Artes, dentro das artes visuais tem um ateliê que é uma marcenaria. E eu falei, nossa, eu preciso entrar nesse lugar. Mas tem também a prova de habilidade específica, que na época eu não entendia direito e eu achava que eu não tinha essa habilidade específica, né? Que tem a ver com desenho e tal. E aí eu prestei e pensei, vamos ver o que dá. Deixa eu beber uma água que a minha voz tá falhando. Enfim, e eu passei nessa prova de habilidade específica, né? Em 2019, eu estava matriculado na Unesp cursando o curso de artes visuais. Em novembro, né, no final do ano, eu tive a oportunidade de expor com alguns colegas, né? Aqui tem, né, uma pintura, uma cadeira, que é um trabalho meu, uma outra pintura. Então, tudo isso para dizer que eu não sabia que eu tinha essa habilidade específica, né? Porque essa é uma prova que avalia, claro, um tanto da sua habilidade de desenho e tal, mas avalia também a sua capacidade de repertório, de fazer relações. E ao longo do tempo que eu fiquei trabalhando com ciência, em museu de ciência, em coleção, eu acho que eu adquiri um repertório muito interessante, assim, de imagem, de forma de expor as coisas, mesmo forma de organizar as informações. Então, assim, foi muito interessante, assim, passar na universidade e depois conviver com gente que estava também estudando isso e perceber que por mais que até hoje eu acho que eu não desenho bem, mas que isso não é o principal, assim, e acho que isso vai ser importante mais pra frente quando eu for falar de gravura e enfim, mais pra frente. E aí, né, no começo de 2020, acho que eu passei por duas crises, assim, né? A primeira crise diz respeito à pintura, né? Porque eu expus uns trabalhos de pintura e eu percebi que eu passei quase mais de um mês trabalhando e não eram pinturas enormes, né? E aí eu tinha três objetos, assim, né?
E eu tinha já um desejo de fazer o trabalho circular e tal, então isso foi uma coisa que me fez pensar. E ao mesmo tempo, a questão da pandemia que apareceu e que eu perdi o acesso aos ateliês, né? As disciplinas passaram a ser à distância. E é isso, não podia ir pro ateliê, e isso me fez mais do que perder acesso aos espaços e aos materiais, mas me fez também perder espaço, perder a possibilidade de conversar com as pessoas, na verdade, que era o mais rico, assim, o mais interessante, né? E agora, né? O que fazer? Deixa eu só ver se tem algum comentário, alguém para responder. Não tem. Então vamos lá. Agora eu fui estudar, né? Acho que isso é uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre fui nerd, eu sempre gostei de entender as coisas e de estudar. E eu me vi estudando muito em duas frentes, assim, uma frente que tem a ver com o olhar, que tem a ver com adquirir repertório mesmo e entender como as coisas funcionam e tal. E uma outra dimensão que é do fazer, do testar coisa, do pegar material. E, enfim, acho que foi uma fase muito rica de testar um monte de coisa. Ao mesmo tempo meio frustrante, porque a gente testa e vai, né, vai percebendo que não é isso, não é isso, não é isso. E a essa altura eu já estava apaixonado por xilogravura, porque, sei lá, algumas semanas antes dos ateliês fecharem, eu usei o ateliê de xilogravura com uma amiga e achei o máximo, né? Eu vou falar um pouco mais pra frente disso, mas vamos seguir aqui a linha de raciocínio. O que é e como se faz uma gravura, né? Tipo, pra gente entender um tanto do que isso tem de tão legal. Primeiro, uma gravura ela é uma impressão, né? Uma marca que é artesanal. O que eu quero dizer com isso? Que é uma marca que uma coisa deixa na outra mesmo assim por pressão, e é artesanal no sentido que não tem uma mediação de uma máquina eletrônica complexa, ou mesmo mecânica complexa, assim, você vai ter no máximo uma prensa, mas que, enfim, tem uma função super simples. E esses asteriscos aqui são para dizer que eu vou falar um tanto das técnicas de reprodução. E vou começar falando meio misturado, e mais pra frente eu vou separando o que é o que. Tá bom. Dito isso, a gente precisa saber que você vai ter uma matriz, né? Se é uma marca causada por alguma coisa, essa coisa que vai causar é a matriz. E com essa matriz você consegue fazer várias impressões, fazer várias cópias. E esse conjunto de cópias de uma mesma matriz é a tiragem. E quando você termina uma tiragem, você assina e numera ela. Então você vai lá e põe 1 de 10 e assina, 2 de 10 e assina, 3 de 10 e assina. E é o artista que define a quantidade de cópias e enfim. Isso é mais para a gente conversar um pouco sobre como funciona, né, no geral, esse mundo da gravura. Nessa época, eu tive uma primeira impressão de que existe a xilogravura, que tem matriz de madeira, a calcogravura, que tem matriz de metal, que em geral é cobre, a litogravura, que eu confundo, eu ainda falo litogravura, mas é litografia, que tem a matriz de pedra, e tem a serigrafia, que tem uma matriz. Seri é seda, né? Então no começo as matrizes eram de seda. Na verdade hoje é um tecido artificial e não é bem uma matriz. Eu já vou falar como é que funciona, né? É baseado na permeabilidade. Depois estudando eu fui perceber que não, né? Que isso que eu chamava de xilogravura, na verdade é gravura em relevo. Porque você não precisa usar a madeira para ser a matriz, né? Na verdade a característica da xilogravura é o fato de que a impressão ela é feita no relevo. O que isso significa? Significa que quando você grava a matriz, o que vai para o papel é a imagem que forma a partir da parte onde você não mexeu, né? Vamos lá. E que a gravura em metal é chamada de gravura em côncavo porque ela é o contrário, né? Você vai riscar a placa de metal e a tinta vai ficar dentro desse risco. Então você
vai produzir uma imagem ali baseada em traço. E a litografia tem uma lógica de você deixar a parte que você quer que tenha tinta com afinidade por óleo, porque a tinta é a base de óleo, e a parte que você não quer que tenha tinta vai ser protegida por água. E a serigrafia está baseada na permeabilidade do tecido lá, que né, antigamente era seda. Eu vou... Deixa eu ver se tem... Alguém comentando alguma coisa? Nada. Vamos então voltar para cá. A gravura em relevo, né? A impressão é feita no alto relevo, que é a parte de cima, né, da matriz, que é a parte que você não cavou, não tirou com as goivas. Ela tem uma lógica específica que ela é espelhada, como toda a gravura que tem a ver com matriz, ela é espelhada. É subtrativa porque você vai tirar o material, é como se você, ao invés de passar a tinta, você tirasse a tinta. Né? Você vai abrindo luz, assim. É como também se você usasse um quadro negro, uma lousa, e fosse pintando com giz. E aqui tem um exemplo, né, de um resultado. Essa parte preta, ela é a parte que o artista não mexeu, enquanto esses traços brancos é a parte que o artista mexeu, né? O artista teve que fazer um cavado aqui. E ele fez esse cavado com as ferramentas que a gente chama de goivas. E eu pus essa imagem aqui porque é um tanto para confundir mesmo, porque isso aqui é uma impressão em relevo, né? É uma matriz que é usada para fazer impressão em relevo. Na verdade, isso aqui são tipos móveis, né? Só que não é em madeira, ela é em metal. Então, é um pouco isso, né? O material que a coisa é feita, pouco importa. O que interessa é a lógica da coisa. Então, aqui você vai passar tinta e o que vai ir para a impressão final é o que está no alto, né? É o alto relevo. A gravura em côncavo, né, que costuma ser feita em metal, ela funciona em baixo relevo. Peraí, deixa eu tomar uma água. Vamos lá. O que isso significa? Isso significa que você vai de alguma forma cavar também a matriz de metal, só que o que vai formar a imagem é justamente a parte que você cava. E aí tem várias técnicas que vão cavar essa matriz de várias formas diferentes. A ponta seca é isso, assim, né? É uma ponta que vai riscar a chapa de metal. E essa aqui é uma gravura feita com ponta seca, né? A lógica é muito parecida com uma caneta, né? Porque você vai fazendo traço e desse traço vai surgindo o desenho. Essas são gravuras da Faiga Ostrauer. Eu não sei direito pronunciar o nome dela, mas é uma artista que tem um trabalho muito interessante que eu quero um dia talvez até fazer uma live sobre ela. Essa aqui é uma gravura em água forte, que é parecido, mas a diferença é que você não cava, você não usa uma ponta seca para cavar o metal. Você enverniza o metal e aí você vai raspar o verniz e depois você põe num ácido. Então o que vai de fato cavar é o ácido. O traço fica um pouco diferente, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Isso aqui é a água tinta, onde você vai usar um ácido para cavar. E aqui dá para ver que tem umas partes mais escuras e umas partes mais claras. E você consegue controlar isso variando o tempo de banho no ácido. E aqui é um trabalho do Dürer, que é um dos caras que eu acho mais fantásticos. E que ele, enfim, eu imagino que isso seja ponta seca. E acho que não tem muito o que dizer, né? Assim, uma coisa que eu acho maravilhosa. A litografia, ela já não é gravura no sentido de que você não vai gravar, né? Você não vai fazer um cavado ali, uma marca na tua matriz. A matriz é uma pedra calcária
E a lógica da construção ali da imagem é muito parecida com o desenho da pintura, porque você vai usar um lápis litográfico ou tinta litográfica, que são materiais gordurosos, e na parte que você quer que tenha a tinta no final, você vai passar esses materiais gordurosos, né? E aí a parte que vai ficar em branco é protegida com água, e aí você passa tinta e depois vai pra prensa. É um processo muito doido de se ver, assim. É uma coisa que você jura que não vai dar certo, assim. E dá certo, assim, né? Você vê o cara passando água ali com a esponja, depois vem com a tinta enfim. Eu acho um processo muito mágico até, assim. E esse é um trabalho que é La Tauromáquia, do Goya. O Goya é um pintor famoso, assim, conhecido. E, enfim, é um dos caras que tem um trabalho muito bom com litografia. E a serigrafia, que dessas técnicas todas aqui eu gosto menos, ela é baseada numa tela, e essa tela tem aqui o tecido, né, a seda, que não é mais seda, e que algumas partes dessa seda são permeáveis à tinta. Então é isso, né, você põe o papel embaixo, põe a tela por cima, passa a tinta. Onde for permeável, a tinta pega no papel. Onde não for permeável, a tinta não pega. E aí você consegue fazer, com o estilo também se faz isso, né, de usar várias matrizes, no caso da serigrafia telas, né, e cada uma com uma cor diferente, aí você vai encaixando as cores. Eu não gosto da serigrafia porque a serigrafia tem uma parte ali da forma como você transfere a imagem para a seda aqui, para o tecido, que é um processo quase que fotográfico, assim, que não tem a mão da pessoa. E o que eu acho mais legal é ter a mão da pessoa, né? Então, eu tenho um certo preconceito contra a serigrafia. Talvez vocês me vejam falando mal de serigrafia por aí, mas saibam que tem muito mais a ver com a minha opinião do que com a técnica de fato. E esse é um outro trabalho do Andy Warhol, se não me engano. E falar um pouquinho da cronologia, né? Do que surgiu primeiro, do que surgiu depois. Mas antes, deixa eu ver o que está acontecendo lá no YouTube. Ok, tá tudo tranquilo. Então vamos voltar. A xilogravura é a mais antiga, ela é conhecida desde o século VI na China e ela vai chegar na Europa no século XV, né, 1418. Na China ela era usada para imprimir estampa de tecido, principalmente, né? A gravura em metal é a que surge depois, no século XVII, e ela surge a partir de técnicas de ourivesaria. Então os caras já sabiam gravar metal, mas era uma gravação que tinha objetivo, tipo, a peça final era um metal, né? Eram as joias em metal, em geral em ouro ou prata. Hum. E aí um dia alguém pensa assim, e se E se eu usar essas técnicas de ourivesaria para riscar um metal e passar uma tinta aqui, será que eu não consigo imprimir uma coisa? E deu certo. E a litografia vai surgir depois, no século XVIII, na Alemanha. A serigrafia é antiga também, era usada na China faz muito tempo, mas é aquilo que eu falei, é uma técnica que eu não tenho muita familiaridade, então eu de fato não tive curiosidade de ir atrás. E hoje todas elas estão obsoletas, né? Ninguém mais usa xilogravura para fazer livro, nem gravura em metal, mesmo a litografia que foi usada até acho que a década de 60, com o surgimento do offset, ela não é mais usada. Não é mais usada, né, nas indústrias e enquanto técnica de reprodução de imagem, simplesmente, mas ela é usada como meio expressivo. E aqui eu quero listar algumas coisas que são importantes para a gente pensar quando a gente olha para uma gravura contemporânea, né, assim, para um trabalho artístico. Primeiro é que o material da matriz interessa. E não necessariamente, que é uma coisa que a galera tem na cabeça, não sei porquê, madeira é melhor e o MDF é pior, assim, acho que varia muito do que você quer, porque se você quer fazer uma gravura gigante,
você não vai conseguir, né, uma tábua de 2x3 de madeira. Nem faz sentido, é super pesado, é super ruim de manipular. Agora de MDF você consegue. Então depende do que você quer fazer, né? E pensar no material da matriz é interessante nesse sentido, né? Tem a questão do espelhamento, que quando você cria a imagem da matriz, ela está espelhada em relação ao que vai ser a imagem final. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com texto, com tipo, né, com a letra, você vai ter que pensar nisso, porque letra espelhada é uma coisa que faz muita diferença, né? A questão de que você retira o material da matriz, então você acaba que você vai colocar luz ali, e isso também pode participar da lógica da composição da imagem. A questão do controle, que eventualmente você pode abrir mão desse controle e você não tem 100% dele, porque, sei lá, quem pinta, né, sabe que se você fizer uma coisa errada, você passa tinta por cima depois e tá tudo certo. Na matriz, não, se você errou, errou. Até dá pra fazer umas gambiarra, mas assim, você tem a possibilidade de abrir mão, né, desse controle e deixar que os erros apareçam, assim, né, deixar que o acaso apareça. E isso é muito legal. A questão da reprodução também, que faz super parte. Mais uma vez comparando com a pintura, se você pinta uma tela, você está produzindo uma tela. Se você grava uma matriz, você está produzindo uma tiragem, né? São várias cópias que vão estar em vários lugares diferentes. E isso é uma coisa que pode entrar também, né, nessa questão do que você quer dizer. A questão de que a gente produz um objeto 3D, né, que é uma matriz, e que a partir dessa matriz você cria uma imagem. E acho que o mais importante é você pensar no que você quer expressar, né? Para usar ou não esses elementos. Porque, enfim, isso é o mais importante. E para ajudar um pouco, né, a começar a pensar, eu mais uma vez vou fazer uma pausa, pera aí. Eu quero olhar de novo pro YouTube. Oi, Ana, tudo bom? Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, só mandar um salve aqui que de vez em quando eu olho nos comentários. E uma coisa importante que eu não falei, eu devia ter falado no começo, é que eu não tenho pretensão nenhuma de ser a palavra final da sabedoria aqui da gravura no YouTube. Então, se eu falar alguma bobagem ou se vocês tiverem alguma coisa interessante para comentar, para complementar, para me corrigir, fiquem à vontade, assim, acho que eu tô bem aberto. E um dos motivos de eu estar aqui no YouTube, eu vou falar um pouco mais pra frente disso, mas tem a ver com aprender, assim, eu tenho aprendido muito, tá sendo muito divertido ter contato com outras pessoas que também fazem gravura. Agora deixa eu voltar esta aqui, isso, tá. Algumas referências, eu acho importante a gente conhecer um pouco de história da arte, né? Você não precisa saber tudo, não precisa saber as histórias das pessoas, mas eu acho legal ter a referência visual, assim, né? Olhar e saber relacionar, não necessariamente com o artista, mas com o conjunto da obra, enfim. E esse aqui é um trabalho do Ernst Ludwig Kirchner, que é um alemão de 1920 e pouco, né? Esse trabalho aqui é de 21, esse trabalho aqui é de 20, do expressionismo alemão, que é um movimento que eu gosto muito. E eu acho muito legal porque ele tem muito dessa questão de ignorar certas coisas, assim, do tipo perspectiva, né? Olha isso aqui como é que tá. Tem uma ponte que passa por cima e de repente tem essa casa de atravessado. E tem um gesto muito forte, né? Tipo, que gera esse movimento aqui. Aqui que ele fez meio com uns buracos, sabe? E aí ele vai fazendo texturas. Eu acho isso muito legal. E mesmo aqui, né? A forma como ele usa a textura no rosto dessa personagem e aqui no cabelo que ele faz com os traços. E aqui até que tá bem detalhado, mas aí depois meio que perde o detalhamento, não dá nem pra ver se a pessoa tem um braço ou não. Mesmo aqui, né, que a mão do menino tá meio solta, não dá pra saber se é tipo uma mancha aqui, alguma coisa escorrendo, enfim. E pra mim, pro meu trabalho, inclusive, isso é muito importante nessa questão do quanto representar a coisa
fiel ao que a gente tá vendo, quanto se permitir, enfim, criar e fazer do jeito que você quer, né? E ele, pra mim, nesse sentido, é uma referência muito forte. Um outro cara que pra mim também é referência é o Rubem Grillo, que claramente também não pretende representar a figura humana como ela é, né? Mas eu acho que aqui ele representa muito mais, né? Essa relação entre esses dois personagens, nesse espaço aqui, que tem uma perspectiva muito doida, e aí essa figura aqui no meio, e como ele consegue fazer esses cinzas, isso aqui é difícil pra caramba de fazer. Aí aqui também, né? Eu acho muito legal como ele faz essa interação entre os personagens. E essa coisa do que tá dentro, do que tá fora, e de repente tem uma coisa que parece um osso que sai e que de repente você olha pro outro lado não parece mais um osso, e os olhares, e enfim. Também pra mim é uma referência nesse sentido do que a gente pode fazer, né? E uma terceira referência é o Oswaldo Guild, que é um dos caras que eu mais gosto. E que nessa gravura aqui que ele faz com cor, eu acho muito maravilhoso como ele cria esse elemento aqui, que é um negócio que, não sei lá, meio que sai da tela, assim, sabe? Parece que eu vou passar a mão aqui e vai ter volume. Enquanto o resto é tudo chapado, né? Por mais que aqui tenha uma perspectiva e tenha um volume, ainda é um volume que tá ali dentro do papel, né? Isso aqui, e criar volume com gravura é um negócio muito difícil, né? E ele faz isso muito bem. Aí aqui tem um autorretrato dele, e aqui tem uns pescadores, né? O Guild morou uma época da vida no Leblon, antes de ser uma praia famosa do Rio de Janeiro, né? Na época dele, aquilo ali era uma colônia de pescadores, né? Então tem muitas gravuras dele que ele vai retratar a vida do pescador saindo de madrugada para pegar peixe, né? E aqui é uma gravura que é meio isso, né? O mar tá até mais claro do que o céu, porque provavelmente é de noite, e aí aqui tem o peixe. E uma outra coisa bacana do Guild é que as gravuras dele são todas pequenininhas, assim. É quase, sei lá, às vezes é meio decepcionante, porque tipo, uma gravura dessa, quando você vai ver, às vezes você viu até maior na tela do teu computador do que ela é de fato. Então sei lá, é meio surpreendente. E para terminar, uma referência de uma gravadora que tem um trabalho bem contemporâneo, assim, que é a Andrea Egino, que ela faz essa maluquice de pegar esses braços de cadeira universitária, entintar e imprimir, né? Então ela pega um material que estava ali num contexto e que foi gravado por uma quantidade de pessoas com uma quantidade absurda de objetivos diferentes, e ela vai lá, imprime e transforma isso em imagem, assim. Esse trabalho tava na SP Art esse ano e eu vi isso ao vivo e é muito doido, assim, tipo. E aí quando eu falo que o material da matriz faz diferença, né? Não é só o material, a substância, mas assim, o que você está imprimindo, né? O que você está usando, qual objeto você está usando como matriz. Deixa eu ver se tem mais alguém, mais alguma coisa ali no YouTube, se eu estou sozinho. Ok, vamos lá. Não tem comentários. Vamos voltar para cá. Tá. Para sintetizar, xilogravura é uma técnica antiga que está em desuso, que tem uma lógica de imagem subtrativa e espelhada. Quer dizer, você vai espelhar a tua imagem e você vai tirar, né? Você vai pôr branco ali, pôr luz. Você vai produzir uma matriz que está em 3D, que é um objeto, e que vai criar uma imagem em 2D, né? Impressa ali numa superfície, num papel. Você está produzindo uma imagem que não tem quase nenhuma mediação de tecnologia. Eu vou falar um pouco mais disso. Você consegue ter quase nenhum controle, assim, né? Tipo, você assumir o processo ali, os gestos e os eventuais erros. E é reprodutível, né? Você vai fazer tiragens que podem ser, sei lá, de 3 cópias ou que podem ser de 50, de 100 cópias. Repara aqui que o meu foco tem sido estilogravura, e aí eu falei um pouco do universo das gravuras, mas eu tô fazendo esse recorte para ir afunilando, né? E aí, por que fazer gravura é tão legal, né? Fazer estilogravura em especial.
Fazia tempo que eu não falava assim durante tanto tempo, então tá meio osso na minha garganta. Mas vamos lá. A gente está acostumado com imagens que são produzidas nessa pegada, né? De você vai lá, faz a imagenzinha no computador, usa um ou dois softwares, monta as coisas, fecha um arquivo, manda para alguém imprimir. E aí tem toda uma mediação, né? Com o computador, com o programa e várias coisas que, sei lá, se te induz a uma coisa ou outra, mas que é muito mediado, né? Você depende de um monte de coisa. Para você fazer uma imagem através da xilogravura, você precisa das suas ferramentas, de uma matriz e de tinta, papel, e é isso aí, sabe? É claro que tem vantagens, né? E a humanidade escolheu produzir a maior parte das suas imagens através dessa mediação, dessa tecnologia, mas eu acho muito interessante a gente ter acesso a essa outra forma de produzir imagens, né? Que é uma imagem que é produzida pela tua mão, literalmente, que pode ser copiada, que pode circular. Eu vou falar mais disso pra frente, calma, vamos seguir o raciocínio aqui. Eu acho que uma imagem, né, produzida à mão vale mais, né? Tipo, tem que valer mais do que um print feito na impressora. É porque dá mais trabalho, né? No sentido de que se você pensa numa imagem digital, o cara vai ter o tempo de fazer o trampo lá no digital, que é o mesmo trampo que o gravador tem para fazer na matriz. Ou as matrizes, né? Se você quiser fazer uma coisa colorida, você vai precisar de mais de uma matriz. Mas o trabalho de imprimir, você vai imprimir uma por uma, né? Enquanto a impressora, você só aperta o botão ali, ela te cospe 10, 20, 30 imagens, assim, numa boa. E isso é uma birra que eu tenho, assim, quem me segue no Twitter sabe que eu tenho uma questão com a galera que faz uns trabalhos de pintura digital, imprime e chama de gravura, assim, eu acho que, enfim, não tô julgando o valor artístico, mas a questão é que não é gravura, né? É uma arte impressa ali na impressora e que pode ter seu valor, mas que eu acho que uma coisa feita completamente à mão é mais legal. E vale mais, inclusive, em preço, né? Eu tô falando valor no sentido de valor artístico ou no sentido do quanto a gente gosta de alguma coisa, mas eu acho que, como que eu posso dizer? Acaba se refletindo no valor financeiro mesmo. E tem também a questão da sensação de conexão com a história da arte gráfica, né? E aqui eu trouxe duas imagens para falar disso, que é esse rinoceronte, que é um trabalho do Dürer, que, se não me engano, o Dürer é do século XV ou século XVI, acho que é XVI. E ele fez esse rinoceronte a partir de imagens e descrições de viajantes, assim, ele nunca viu um rinoceronte, porque ele vivia na Alemanha e naquela época na Alemanha não tinha rinocerontes, né? E aqui é um baralho, né? É uma impressão de uma folha que depois vai ser cortada para virar as cartas de baralho. E eu acho muito legal essa possibilidade de fazer um trabalho, de produzir uma coisa praticamente da mesma forma como se fazia há 400, 500 anos, assim. Acho que a conexão com essa história é uma coisa que me motiva muito, trabalhar com essa tecnologia, vamos chamar assim. Tem também a questão da diversidade dos materiais, né? Quando você faz uma estilo, você tem que trabalhar a matriz, que em geral é madeira, MDF compensado, mas madeira vem de árvore, né? E biodiversidade é uma coisa maravilhosa, assim, dá pra você fazer tipo, vários tipos de madeira e as madeiras têm cheiro, têm dureza, é um universo ali pra você aprender. Tem também o universo das tintas, dos papéis, eu acho que é complicado, mas eu acho muito legal ter essa possibilidade de testar, de pensar, e se eu fizer, sei lá, será que eu consigo imprimir com tinta óleo? Será que eu consigo imprimir com tinta acrílica? Eu já tentei, tinta acrílica não dá certo, porque ela seca muito rápido. Mas eu acho que te põe em contato com um universo que é muito rico, assim, de coisas muito interessantes. E a questão de fazer o trabalho circular mais facilmente, né? Não só o trabalho, mas de você conhecer gente e de você ser conhecido. E aqui eu cito o Escambo Gráfico, que é um projeto muito maravilhoso. Se você não segue, dá uma olhada lá no Instagram, que é um trabalho do meu xará, do Vitor Pedroso. Piroa Gravuras é a arroba dele no Instagram. Que ele propôs assim, galera, me mandem uma tiragem de gravuras, né? Tipo, que eu redistribuo isso.
Então a proposta era tipo, você manda uma tiragem de 25 gravuras e depois você recebe 25 gravuras de 25 artistas, assim. E. Opa, peraí, que eu fiz alguma bobagem. Tá. E eu não consegui participar, porque quando ele divulgou isso eu tava atolado de coisa pra fazer. Mas eu tenho acompanhado e tô no grupo dessas pessoas e, tipo, é mó legal, assim, sabe? Conhecer gente e conhecer os trabalhos das pessoas e ver os desdobramentos, ver que tem gente que trabalha com gravura, que trabalha com impressão, acho que chama letterpress, que é tipo móvel mesmo, sabe? Que você monta, assim, enfim. E várias possibilidades, várias trocas de ideia. Acho que isso também é uma coisa muito, muito rica. A garganta tá sofrendo, mas vamos lá. Antes de entrar nesse tópico, eu vou voltar lá pro YouTube. Juro que serei breve. Ok, vamos lá. Falar um pouco sobre o projeto agora, né? Sobre o Minhas Gravuras. Que é um projeto sobre divulgar gravura na internet, né? Quem tá desde o começo viu que eu comecei a fazer gravura já na pandemia, então eu não tinha muito acesso aos ateliês da Unesp. Eu fui pesquisar na internet e tinham poucos conteúdos muito bons, mas coisa muito genérica. Então, às vezes eu tinha um problema específico e eu não sabia como lidar, e aí eu pensei, acho que eu vou fazer o meu canal, porque eu tô tocando isso, né? Só filmar e ir publicando. É um pouco mais complicado do que isso, mas tamo aí. O que tem dentro, né, do Minhas Gravuras? O miolo, assim, a coisa que hoje eu tenho como mais importante é o Carimbo, que é essa newsletter que está nascendo. Inclusive, se inscreve, se você não se inscreve, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, tem o link na descrição deste vídeo. Por quê? Porque ele é uma newsletter, ou seja, ele chega direto no seu e-mail, né? Não tem feed, não tem algoritmo, você não depende do Zuckerberg te mostrar o meu trabalho, você não vai precisar ficar lá no feed esbarrando com várias outras coisas até você ver alguma coisa que te interesse, assim, né? Tem a ver com a tua vontade. Você vai lá, bota teu e-mail, separa um tempo, né? Tipo, é pra ser mesmo uma atividade mais demorada, é um textinho um pouco mais comprido e que vai chegar toda quinta-feira. E eu falo que é a minha casa própria porque as redes sociais não é meu, né? Assim, teve aquele dia lá que o Zuckerberg fizeram bobagem lá e caiu o Instagram e o WhatsApp e as coisas tudo dele. O e-mail continua funcionando, né? O e-mail existe há muito tempo e eu duvido que o e-mail vá parar de funcionar, né? E é uma rede que não é centralizada, não é de uma pessoa. E se você me dá o seu e-mail, o seu contato, eu tenho acesso a você. E eu vou ter acesso a você até você se descadastrar da minha lista, né? Ou seja, depende da sua vontade e da minha vontade de me comunicar. E só, sem intermediário, sem nada. Por isso que eu falo que é a minha casa própria. Tem o YouTube, que é esta maravilhosa rede, que apesar de ter uns algoritmos, é a rede social que eu mais gosto, assim, que eu acho que tem um algoritmo que faz mais sentido. E se você ainda não fez isso, dá uma fuçada, olha lá a playlist. Tem uma playlist que chama Fundamentos da Gravura ou da Xilogravura, uma coisa assim. Que lá tem o basicão, assim, né, do que você precisa saber para começar a fazer. Eu quero fazer lives semanais. Espero dar conta. Eu acho que semana que vem vai ter live de novo. Acompanha pelas redes sociais que eu vou divulgando. Mas eu quero, nesse calendário de lives, eu quero inserir oficinas, cursos, até coisa dos cursos pagos, assim, que vai ficar aberto por um tempo e depois sair do ar. Porque eu acho importante divulgar, né? Cada vez mais eu percebo que as pessoas não fazem a menor ideia do que é gravura, ou do que é xilogravura, ou enfim. E eu acho importante divulgar e ter isso aberto, assim, né? Não ser uma coisa que tem um fundo comercial, assim, que vai vender curso. É isso, é colar aqui, acompanhar e aí você aprende. E aí, se você quiser acompanhar mais de perto, também eu vou em algum momento abrir uns cursos pagos e algumas coisas
alguns conteúdos mais específicos e com outros canais de comunicação. Mas é isso. Olha lá a playlist e acompanha as lives. E além disso, tem as redes sociais, que eu tô em quase todas, como minhas gravuras. Se for me procurar no TikTok, tem o TikTok das minhas gravuras, mas não tem nada. Eu alimento mais mesmo o Instagram e o Twitter. Eu acho o Instagram um saco, mas o Instagram tem a DM, que é a coisa das coisas mais legais que tem nessa internet. Então, sei lá, qualquer dúvida, cola lá, manda um salve se quiser conversar, se tiver dúvida. E mesmo no Twitter também, assim, às vezes eu fico reclamando e falando de política, mas tamo lá também, se quiser conversar. E a minha apresentação é essa. Deixa só eu voltar pra cá, dar uma olhada lá no YouTube se temos alguma pergunta. Não temos pergunta, temos likes. Obrigado a todo mundo que deu like. Se você chegou até aqui, dá um like que ajuda mesmo depois da live terminada, se você tá vendo isso gravado. Que mais que eu preciso falar? Eu preciso agradecer a todo mundo que me segue, porque é isso que dá sentido pra coisa e tá muito legal, assim, de trocar ideia com as pessoas. Acho que esse ano vai ser um ano muito bacana. Tá tudo só começando, assim, então tem várias coisas que eu quero arrumar, tipo... Eu falei, né, do começo, que isso aqui é uma coisa que eu não quero que apareça, sabe? Tipo, eu acho, sei lá, atrapalha. E agora eu tenho um computador que dá conta das coisas, mas eu não consegui instalar as coisas, então é o que eu falei no começo, tem um monte de ponto solto. Se alguém tiver alguma pergunta, esses são os últimos momentos antes de eu encerrar a live. E é isso, me segue lá nas redes sociais, indica, conta pros amigos, manda o link lá do carimbo pra todo mundo. E terça-feira tamo de volta. Até mais.